Então, continuando aí, ó, nosso vídeo 2, né, nas posições relativas entre um ponto e a circunferência, que no vídeo 1 eu falei sobre o paraquedista caindo num ponto circular. Então, como a gente classifica? Ó, a gente tem a equação reduzida da circunferência e temos a equação geral. Primeiro, quando o ponto P é exterior à circunferência, se a distância entre o ponto P e o centro é maior que o raio, ou seja, traduzindo, o ponto P vai ser exterior, né? Isso aqui é circunferência, essa letrinha aqui que é lambda. Se a distância entre o ponto P, né, ó, do ponto P até o centro, for maior que o raio, ó, o raio é muito menor. Então, qual fórmula a gente vai utilizar, tá? Tem que prestar muita atenção nisso, que tem bastante detalhe, tá? O ponto P é exterior, aí você vai usar a fórmula, ó, de C até P maior que R, ou seja, usa a equação igual a fórmula da distância e no final bota maior que R, porque P é exterior à circunferência, ou seja, o ponto C até o ponto P é maior que do ponto C até aqui, que representa o raio, tá? Professor, não entendi. A gente vai ver com as fórmulas, com os exercícios resolvidos. Perdão. Tá? Então a gente representa dessa maneira aqui, ó. Porque tá x0 ao quadrado mais y0 menos 2ax0 menos 2by0. Só que em relação à equação geral da circunferência, lá entrava o sinal de igual, aqui entrava o sinal de maior, porque o ponto P ele é externo, ele é exterior à circunferência. Vamos analisar os exercícios resolvidos. Primeiro 15, letras A e B. Vamos ver lá. Vamos ver os três que é melhor para a gente entender legal. Ó. Ele dá o ponto P, 6 e 1 e dá a equação reduzida da circunferência, ó, que é descrever a posição do ponto, tá? Porque a gente tem que ver o seguinte, ó, vamos voltar aqui só rapidinho, só para a gente analisar aqui. A gente também tem um ponto interior à circunferência, o ponto vai ser interior, né? Quando a distância entre P e o centro é menor que o raio, ó. A distância do P até o centro é menor que o raio. Então, como eu expliquei lá no exterior, ao invés de entrar o sinal de maior, entra o sinal de menor. Tá bom, gente? Professor, e quando for pertencente, o P for pertencente à circunferência, tá? A distância entre P e o centro é igual ao raio. Ó, a distância é igual ao raio. Então, a gente volta lá para a página 199 para a gente poder ver o exercício resolvido 15. As letras A, B e C, tá bom? Só um instantinho aqui que eu vou posicionar. Vamos ver. Tá? Vamos ver se é exterior, interior ou pertence. Tá? Vamos lá, letra A. Em cada um dos casos, descrever. Então, ó, ponto P, como eu falei, e a equação da circunferência reduzida. Ó, substituindo as variáveis x e y pela abscissa e pela ordenada, o que é a abscissa? A abscissa é x e a ordenada é y. Então, não está x menos 4 elevado ao quadrado na letra A? Vocês podem perceber aqui, ó, que o primeiro elemento que aparece aqui é o 6. Então, eu vou colocar no lugar do x. Vai ficar 6 menos 4 ao quadrado. Por isso que ficou assim. Mas, aqui na y menos 2, no lugar do y vai entrar o 1. 1 menos 2 ao quadrado. E menor que o raio. O raio aqui, né, 9. A gente vai fazer, ó, 6 menos 4, 2. 2 ao quadrado, 4. 1 menos 2... menos 1. Menos 1 ao quadrado dá 1. Então, ó, 4 mais 1 é 5. O 5 não é menor que 9? Se o 5 é menor que 9,
o ponto P é interior à circunferência, tá? A gente vai ver quando, em cada situação, né? Porque o ponto, o ponto P, ele está sendo menor que o raio, porque deu 5, então o ponto P está dentro da circunferência. Na letra B, vamos substituir também, ó. No lugar do x vai entrar o 2 e no lugar do y vai entrar o 4. Então, ó, 2 ao quadrado, ó, 2 mais 1 ao quadrado. 2 mais 1, 3. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. 9 mais 16, 25. O 25, o ponto P ficou igual ao raio. Se o ponto P ficou igual ao raio, né? Na hora de substituir, o ponto P pertence à circunferência. E na letra C, a gente vai substituir também. No lugar do x entra o 3, 3 ao quadrado. No lugar do y entra o 4, mais 4 ao quadrado, menos 10 vezes 3, mais 4 vezes 4, mais 13. Resolvendo isso aí tudo dá 24. O raio aqui não é zero? O 24 é maior que zero. Logo, o ponto P é exterior à circunferência. Tá bom, gente? Aí o exercício resolvido 16, na página 200. Representar no plano cartesiano os pontos x, y que satisfazem, né, cada uma da equação, cada equação. Ó, aqui está com sinal de menor e está com sinal de maior. Quando é menor é o que? Exterior ou interior? Tá? A gente tem que ver isso aí, né? Que eu acabei de explicar, que está na página o que? Anterior. Então, ó, vocês podem perceber aí, ó, tá lá, x menos 7, tá, eu coloquei aí na equação, ó, são os pontos interiores à circunferência de centro O, porque é menor que 16. Então, qual é o raio? O raio é 4, porque a fórmula é raio ao quadrado. Raiz quadrada de 16 é 4. Depois, é só posicionar, fazer o par ordenado 7 e 5, que é o centro da circunferência. Aqui é o valor do A e aqui é o valor do B. Joga no gráfico, desenha a circunferência. Aí, continuando a leitura da letra A, ó. A gente desenhou, né? Ó, desenhamos a circunferência CJ porque ela não faz parte do gráfico. O conjunto dos pontos interiores a uma figura geométrica é chamado de interior da figura. Então, a representação gráfica da inequação, né, essa equação aqui é o interior da circunferência de centro 5 e raio 4. Centro 7,5, perdão. Já na letra B, ele colocou o sinal de maior, né, maior igual a zero. Então, ó, vamos analisar. Tá? Maior ou igual a zero. São os pontos que pertencem à circunferência. Aí tem que achar o centro, né, da circunferência e o raio. Né? Como é que a gente acha o centro e o raio? Né? A gente vai fazer o quê? Trinômio quadrado perfeito. X ao quadrado só tem ele, então o valor do x para o centro vai ser zero. E aqui está y mais y ao quadrado mais 10y. Para virar um trinômio quadrado perfeito, eu coloco 25. Tira a raiz, vai ficar y mais 5 elevado ao quadrado. Aí, jogando lá na fórmula que a gente já viu, é menos 5. E esse valor que eu acrescentei aqui para virar um trinômio quadrado perfeito, eu vou jogar para o outro lado. Aí vai ficar menos, porque é mais 21, passou para o lado, menos. Para o outro lado, menos 21. Mais 25, 4. Raiz quadrada de 4 é igual a 2. Logo, eu tenho o raio da circunferência. Desenhando a circunferência aí, ó, coloco o par ordenado, né? Ó, coloco o centro, 0 e menos 5. Né? Podemos dizer que essa representação gráfica é a união da circunferência de centro 0 e menos 5 e o raio 2 como o seu exterior, tá? Tudo bem? Então, ó, a letra B é dessa maneira aí, tá? Daqui a pouco eu vou fazer o vídeo 3.